Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com a alegria de sempre, aliás, mais ainda, né? Cada vez mais, a gente tem que estar alegre sempre, felizes, porque a gente está fazendo a diferença. Hoje é o dia que você pode fazer a diferença na sua vida e certamente ajudar outras pessoas a também fazer a diferença na vida delas, porque hoje é o dia que a gente tem oportunidade de fazer. Amanhã, não sei, ontem já era, então é hoje, é agora, é nesse momento. Então está entrando no ar o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, aqui com auxílio na técnica do nosso Pablo e a ajuda do nosso Henrique Parente aqui nos comentários da obra Obras Póstumas. Hoje vamos iniciar um novo capítulo, As Aristocracias. É muito interessante esse capítulo e vamos então à leitura inicial do texto de Allan Kardec. Diz Kardec o seguinte: a aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. A aristocracia, pois, em sua acepção literal, significa poder dos melhores. Há-se de convir em que o sentido primitivo tem sido por vezes singularmente deturpado, mas vejamos que influência o espiritismo pode exercer na sua aplicação. Para esse efeito, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemo-las através das idades, a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. Em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade hão podido prescindir de chefes. Com estes deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isto de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. É sabido que nas sociedades primitivas essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. Essa a primeira de todas as aristocracias. Bem, a gente pode já tentar comentar aí o princípio, porque Kardec faz assim. Ele começa explicando o que é aquilo, por exemplo, nesse capítulo, aristocracia. E é muito interessante ele trazer a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra. A aristocracia, como ele diz, vem do grego aristos, que é o melhor, com kratos, que é poder, ou o poder dos melhores. É isso que está colocado. A aristocracia seria o poder daquelas pessoas que são as melhores pessoas numa sociedade. Só que, e tenho certeza que Kardec vai abordar isso, são as melhores aos olhos do mundo. São as melhores porque, provavelmente, são os mais endinheirados, digamos, os que têm maior poder aquisitivo. Mas Kardec vem dizendo que, olha, em todos os tempos, nós tivemos que ter pessoas que conduzissem, são os líderes, são os chefes, são os líderes, são os condutores daquele grupo. Porque as pessoas, elas não têm a capacidade total de gerir certas coisas, principalmente quando o trabalho é em equipe. E aí ele lembra das tribos, por exemplo, né? Nas tribos, aquele que é o cacique, digamos, que é o líder, que é o chefe, ele vai identificar em cada um dos membros da tribo
Quem é que tem capacidade, por exemplo, com caça? Quem tem capacidade de subir em árvores altas? Quem tem capacidade de pescar? A melhor capacidade. Então ele vai buscando em cada um o que há de melhor para poder reunir e ele fazer com que aquele grupo realmente faça aquilo que é devido. Tem que ter um chefe, não é, Henrique? Então, para iniciar, Kardec aí nos explicando o que é aristocracia e explicando que ao longo do tempo tivemos que ter chefes sempre e ainda temos que ter chefes, né? É verdade. Nem todos estão à altura, mas a vida vai ensinando, vai mostrando, né? A gente vai percebendo. Não é à toa que assim buscam, né? Os budistas buscam os lamas, procurando mesmo, né? Aquele que se identificaria com alguém que poderia dar continuidade àquele trabalho, àquela obra espiritual, né? É muito bacana esse tipo de coisa. E aqueles que naturalmente oferecem a condição, eles aparecem, né? Quando o mestre quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então existem essas condições. Mas as grandes massas, elas precisam de auxílio, de orientação mesmo, isso faz parte. E assim surgiu o Moisés, assim surgiu outros líderes, os patriarcas, e por conta das famílias que foram crescendo, até chegarmos às nossas estruturas, né, de países e estados que temos na atualidade, porque há necessidade de representantes. No sentido espiritual, nós temos Jesus, que é o orientador a respeito da natureza humana, dos valores humanos e da transcendência acima de tudo, né? Então é muito bacana a gente perceber como a lei de Deus funciona nas nossas vidas, etc. e tal. Mas tudo isso faz parte do nosso amadurecimento quanto seres humanos, né? As coisas vão se mostrando naturalmente. E aí a pessoa que realmente tem capacidade, no seu devido tempo, vai assumir aquele posto. Verdade. Mas o ideal é que no futuro, como ensina lá, né, as escrituras antigas, que tempo chegará em que ninguém mais precisará dizer ao seu irmão, acho que em Jeremias, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, do maior ao menor deles. Isso é muito bacana, entender que todas as pessoas vão alcançar uma estatura de maior compreensão, né, mais amadurecidos, e ninguém vai ser mais enganado por ninguém, não. Vamos estar mais ou menos no mesmo patamar, não é mesmo, João? Verdade, é isso aí. A gente vai seguindo, vai aprendendo, uns com os outros vamos aprendendo, e essas lideranças no futuro realmente vão deixar de ser necessárias, né? Porque nós, é o que você falou, lembrando de Jeremias, né? Conhecer o Senhor, não vai precisar, está lá capítulo 31, versículo 34, não dirá mais o irmão, seu irmão conheceu o Senhor, pois todos o conhecerão, todos saberão que Ele é Deus, né? Então é muito importante que nós entendamos cada um desses pontos. Vamos continuar aqui a leitura. Tornando-se numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal veio a ficar impotente em certas circunstâncias. As querelas entre povoações vizinhas deram lugar a combates. Fez-se mister para dirigi-las não mais os velhos, porém homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares. Vitoriosos, estes chefes foram investidos da autoridade, esperando os seus comandados, que com a valentia deles estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição a que tinham sido elevados, se apossavam dela por si mesmos. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos, ou os reduziram à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Que coisa, né? Que realmente a impor pela força. E isso também está nas religiões do passado. Infelizmente, ainda algumas mantêm esse resquício de estar ali conduzindo pelo medo, pela força, pela imposição. Você tem que agir dessa forma. Você tem que crer dessa forma.
eu te ordeno que faça isso. Um dia, como nós estávamos aqui comentando, não será mais necessário isso, né, Henrique? De jeito nenhum. Todos, do menor ao maior, compreenderão as leis de Deus, estarão de acordo com elas e viveremos todos em harmonia, porque este dia ainda não aconteceu. Jeremias escreveu isso há muitos séculos atrás. E hoje, isso ainda não aconteceu, meus irmãos. Verdade. Ainda não aconteceu, mas a maturidade espiritual vai nos conduzindo para que isso aconteça, né? Nós vamos nos amadurecendo e conforme nós chegarmos a esse amadurecimento, aí é isso, o forte não será mais aquele que humilha, que massacra, que impõe, mas o forte será aquele que protege o mais fraco. Seremos uma sociedade mais justa, mais humana, mais cristã, verdadeiramente falando. Não apenas uma sociedade que se impõe, mas uma sociedade que conversa. Até falamos em um outro programa sobre a questão dos pensamentos divergentes, e que os pensamentos divergentes não nos levam a sermos inimigos, levam a nós termos pensamentos diferentes dos outros, mas que podem muito bem ser convergentes em algum ponto. Nós queremos todos o bem. Agora, cada um tem uma maneira de enxergar esse bem. Não é isso? Verdade. Nós vamos, então, meus irmãos, lembrar que estamos estudando o livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Ali na técnica, o nosso Pablito, né, carinhosamente chamado de Pablito, e aqui comigo o nosso Henrique Parente, nos ajudando a entender todas essas informações que Kardec nos está passando. Dando continuidade à leitura, Kardec diz o seguinte: os fortes, com os bens que possuíam, transmitiriam muito naturalmente a seus filhos a autoridade de que desfrutavam, e os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiros dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Veio assim a divisão da sociedade em duas classes: a dos superiores e a dos inferiores, a dos que mandam e a dos que obedecem. Estabeleceu-se de tal modo a aristocracia do nascimento que tão poderosa e preponderante se tornou quanto a da força, visto que se não tinha por si a força, como nos primeiros tempos, em que importava fizesse cada um o sacrifício da sua pessoa, dispunha de uma força mercenária. Na posse de todo o poder, ela naturalmente se arrogou todos os privilégios. Kardec aí nos dando uma aula de sociologia, de antropologia, né? Absolutamente interessante esse texto, essa passagem. Kardec fala mais, vamos para o próximo parágrafo. Para a conservação destes, era necessário lhes dessem o prestígio da legalidade. Ela então faz leis em seu próprio proveito, o que lhe era fácil, pois que ninguém mais as fazia. Não existia ninguém que fizesse leis naquela época. Continuando o texto. Como isto, entretanto, não bastasse, juntou aos privilégios o prestígio do direito divino, para torná-los respeitáveis e invioláveis, a fim de lhes assegurar o respeito das classes submetidas que cada vez mais numerosas se faziam e mais difíceis de ser contidas mesmo pela força. Um único meio havia: impedi-las de ver claro, isto é, conservá-las na ignorância. Olha como são as coisas, né? Ninguém fazia leis. Então, aquele que fez as leis, fazia as leis, claro, beneficiando a si e aos seus, e fazendo com que o povo, na sua generalidade, cumprisse as leis e tivesse obrigações. Os direitos eram da aristocracia e os deveres do povo.
não tem muita diferença com o que acontece hoje em dia, né? Existe um grupo que domina e um grande grupo que é dominado ainda. As massas ainda são dominadas. E isso é muito difícil de se modificar, porque nós, aqui dentro, e aí vem a reencarnação para justificar esse ponto, para explicar, melhor dizendo, esse ponto. Nós vivemos durante séculos e mais séculos sendo dominados por essa aristocracia. E hoje, talvez nós não tenhamos capacidade de compreender que isso ainda ocorre e acabamos por aceitar, mais uma vez, essa questão. Agora, veja, não é aceitar ou deixar de aceitar e aí promover uma guerra para que isso mude, não. A mudança, ela só vai ocorrer quando houver uma mudança íntima, de dentro para fora. Quando eu puder mostrar que eu sou capaz, tanto quanto o Henrique, quanto o Pablo, cada um na sua, e todos nós como sociedade possamos crescer juntos, não apenas grupos separados, não apenas o benefício de um certo núcleo e os demais, né? Como na Índia tem as castas, né? Uma casta está lá protegida porque ela é pura na cabeça das pessoas, como aconteceu na Alemanha dos anos 30, 40, né? Então era aquela coisa de tornar a raça pura ou deixar só os puros. Quem são os puros? Aí a gente vê que a pureza era só, ou é só, uma questão visual. Porque o que o nosso irmão Hitler queria fazer era manter somente os arianos, a raça ariana, como eles chamavam. Só que quando nós vemos a doutrina espírita, que ela nos explica que nós somos espíritos, nós hoje estamos brancos, amanhã negros, depois da manhã mulheres, depois homens, depois pobres, depois ricos, depois a gente vive na Europa, depois a gente vive na África, na Ásia, etc. e tal, e por aí vai. A reencarnação nos abre uma visão totalmente diferente da que nós estamos tendo ainda, não é, Henrique? Com certeza. A reencarnação, ela vai possibilitar as mudanças necessárias para que a gente compreenda, né, realmente a necessidade do equilíbrio, do bem. E quando a gente lembra de Jesus na história, né, que ele pede para os discípulos lavar os pés dos discípulos, e aquele caso com Pedro, né, que não queria deixar, ele falou assim: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque essa é a ideia. A gente entende que Jesus era aquele que, em termos de evolução espiritual, que está acima de todos. No entanto, o comportamento dele era de igual para igual. A relação era de estimular a gente, no caso ali os discípulos, na pessoa dos discípulos, né? Queriam fazer outros discípulos e assim por diante. E aí que está a essência da religião, naquele sentido que o Herculano Pires defende, né? Da orientação para a transcendência. Ali você vê o Jesus religioso nesse sentido, de mostrar que Deus é o Pai de todo mundo, que eu estou aqui como o filho que entendeu, que compreendeu isso, mas para ensinar a vocês que vocês também são como eu sou. Só que vocês precisam compreender isso. Mas nós temos a mesma essência. Eu não sou melhor do que vocês no sentido da criação. Eu estou numa situação diferente porque eu vim antes. É igual aquela história do João Batista e Jesus, né? Que veio antes e tal. Então, é isso. Não tem essa coisa do outro ser melhor, de ser, é aquele grupo ali só que pode. Não. As nossas ideias precisam estar vinculadas, abertas para as diferenças, para os conhecimentos diferentes e etc. e tal. Flávio Josefo comenta a respeito de Abraão, na época da dificuldade que eles passaram, da carestia e tal, daquela carência toda, e que ele vai para o Egito buscar auxílio, pensando uma coisa muito curiosa. Isso não está na Bíblia, está em Flávio Josefo, no trabalho do grande historiador, chamado historiador Flávio Josefo, né? Que nasceu lá no ano 34 e faleceu no ano 103 da era cristã, em Roma. O Flávio Josefo diz que Abraão vai para o Egito e pensando o seguinte: se eu chegar lá e perceber que a minha visão de Deus é maior do que a deles, eu vou ensinar o meu para eles. Se eu perceber que o deles é maior do que o meu, eu vou aprender a visão deles.
Né? Isso na Bíblia, e ainda mais na interpretação que a gente está acostumado, seria inconcebível, né? Mas no Joséfo a gente percebe ali um homem que tinha uma concepção e uma abertura para dialogar com o outro e com as suas diferenças. A gente está vendo ali uma época em que o Deus ainda não era o Deus, a compreensão de Deus, né, que eles tinham, não era ainda o Deus universal, e sim era o Deus agrário, como diz o Herculano lá, né, naquele livro O Espírito e o Tempo. Era o Deus particular do seu povo, da sua família. Estava dentro dessa estrutura de compreensão aí. Então, existiam essas diferenças, sim, mas estava aberto para poder compreender como o outro pensa. E a dificuldade que a gente tem é muito grande nesse sentido. A gente fecha as coisas, a gente né, não permite, não está permeável tanto quanto deveríamos estar com a experiência e os ensinamentos que a gente tem tido há tanto e tanto tempo. Mas vamos chegar lá. Estamos muito melhores hoje do que já fomos no passado. E no futuro, desejamos que seja o mais próximo possível, vamos estar melhores do que estamos sendo hoje, com certeza, não é mesmo? Com certeza. Mas é como nós falamos, é um passo depois do outro. O caminho é esse. Né? Não chegamos ainda, estamos a caminho de. Né? E tudo isso faz parte, é um processo normal, um processo natural, que nós vamos sentindo o que nos desagrada, o que nos machuca, o que faz mal para a gente. Aí a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui faz mal para mim. Eu hoje ainda, o que eu quero fazer é me livrar desse mal. Mas no futuro eu vou pensar assim, se faz mal para mim, por que eu vou impor a alguém que caminha comigo, que tem a mesma constituição que eu, que é espírito vindo do mesmo ser que é Deus? É como João, o evangelista, fala, aquele que diz que ama a Deus e aborrece ao seu próximo é um mentiroso. Porque como pode amar a Deus quem não vê e aborrecer ao próximo a quem vê, que convive com ele? Espetacular. Que noção, né? Que noção. É incrível a noção de compreensão de pessoas como essa, né? Um João o evangelista, um Paulo de Tarso e tantos outros. Não precisa ser só no meio cristão, não. Mas de tantos outros que trazem para a gente uma visão de vida, uma concepção, uma maneira de encarar a vida diferente, e que a gente, às vezes, num outro polo do mundo, a gente, claro, vai desenvolver uma outra visão, mas por que não buscar aquilo que tem a ver um com o outro? É a percepção da generalidade de uma verdade, como defende Deolindo Amorim, né, na sua maneira de falar a respeito, né, das diferentes visões do mundo, aquela visão. Fala-se de uma visão holística, uma visão, né, onde você busca a integração, mas é quando você percebe a generalidade de uma verdade, aquilo que é comum. Esses pontos em comum são os pontos onde nós podemos nos aproximar do outro pensamento ou do outro pensador, né, da outra cultura, para que a gente aprenda com ela e haja uma verdadeira troca. E todos vamos crescer com isso, vamos amadurecer com isso e formar, né, uma tribo maior, como diz aquele texto maravilhoso do Erasto, na Revista Espírita de 1863, formar uma tribo intelectual. Dentre outras coisas maravilhosas que o Erasto fala nesse texto. É mês de novembro da Revista Espírita de 1863. É isso aí, meus irmãos. Chegamos ao final do programa Luz na Penumbra, só que o estudo de obras póstumas. Vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até lá, do próximo programa, se Deus permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa.
Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando ao programa Luz na Penumbra, entrando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no seu 28º capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje nós iniciaremos o 3º item, que trata das preces pelos outros. E o tema da primeira prece pelos outros é por alguém que está em aflição. Nós, então, vamos pedir que o nosso estimado Antônio de Pádua, que toda semana está aqui conosco, nos auxilie nessa reflexão e sempre lembrando que temos o suporte técnico do nosso estimado Pablo. Bem, vou dar boa noite ao Antônio e pedir a ele que inicie essa leitura e essa reflexão conosco. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. O que eu achei interessante aqui, como sempre, Kardec, ele é diferente, né? E no prefácio que ele propõe aqui, ele já nos dá uma explicação muito lógica sobre, assim, se vale a pena, se tem efeito, a gente fazer uma prece por outra pessoa. Porque se partimos do pensamento que ela merece aquelas aflições pelas quais está passando, é uma resultante do que ela fez antes, então não há como mexer nisso. A gente pensa, se seguir a lógica que a própria doutrina propõe. Até que ele nos remete aqui no finalzinho para irmos ao capítulo 5º, nos itens 5 e 27, capítulo do Bem-aventurados os aflitos. E ali, justamente nesse item 5, cuida das causas atuais das aflições. Então, ali mostra que as aflições pelas quais nós passamos são resultantes das coisas erradas que a gente fez, então, os caminhos errados. Então, vale a pena realmente, é producente fazer prece para o outro, você vai ter feito isso. Então, Kardec nos dá uma explicação aqui, dando um motivo pelo qual é importante se fazer a prece de qualquer forma para quem está em aflição. Diz ele aqui: se no interesse do aflito a sua prova deve seguir o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Então, realmente, a prova dele, da pessoa que está em aflição, vai seguir o seu curso normal. Não vai ser o nosso pedido que vai abreviar a prova. Mas seria impiedoso se o desencorajássemos porque o pedido não foi atendido. Então, vejam bem, nós vamos fazer o pedido para ele porque ele está em aflição, vamos rogar a Deus que extinga aquelas aflições, que abrevie, diminua, vamos fazer tudo, ainda mais se a pessoa tiver aflição, for um ente querido, vamos pedir tudo. Mas, certamente, o pedido não vai ser atendido só porque nós pedimos. Já que o merecimento dele é passar por aquilo. Então nós não vamos fazer, ou seja, deixá-lo desencorajado. Kardec diz que é impiedoso isso, deixar desencorajada a pessoa que está na situação porque o pedido nosso não foi atendido. Além do que, embora a prova não tenha cessado, pode-se esperar obter alguma outra consolação que modere a sua amargura. Então vejam bem, a prova certamente não vai cessar, mas vamos obter outro tipo de consolação que modere um pouco aquela amargura, aquela dor, aquele sofrimento pelo qual ele está passando. Então Kardec não mandou aqui ir lá ver, mas eu recomendo o capítulo 6º, o Consolador, porque essa é a proposta do Cristo, pedindo que nós entregássemos a ele todo o nosso fardo, toda a nossa confusão que estamos metidos, que ele ia nos aliviar. Não é a promessa do Cristo? Nós não somos o Cristo, mas falando em nome dele, pedindo por alguém, não vai cessar o que está acontecendo, porque aquilo tem um motivo, a causa é certa, mas ele pode ficar mais consolado, ter mais moderação na sua dor, no seu sofrimento, encarar com outra maneira isso. O que é verdadeiramente útil para aquele que se encontra em aflição é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele sofre não trará nenhum proveito para si,
porque será obrigado a recomeçar a prova. Então, na realidade, ele vai ter que passar por aquela prova, isso não tem jeito. Mas, se ele conseguir passar por aquela prova com coragem, com resignação, então realmente a prova está fazendo efeito, a prova o está curando. Porque as dificuldades, as provas são para nos curar dos defeitos que nós temos. Nossos defeitos nos levaram a cometer erros. Então agora estamos passando pela prova, pela aflição. É para nos mostrar que o erro foi cometido. Então, se nós passarmos por essa situação com resignação, com coragem, isso terá um efeito. Agora, se nós não passarmos desta forma, passarmos recalcitrantes, resmungando e desesperados, vai ter que passar novamente, fazer novamente a prova. É como se fosse realmente reprovado numa escola convencional. Reprovou, não fez bem a prova, vai ter que fazer tudo novamente. Agora, se você recebe uma prece pedindo ajuda para você, para curar, para ajudar na sua aflição, certamente isso vai encorajar você a enfrentar dificuldade. Portanto, é para esse objetivo principalmente que é preciso dirigir nossos esforços, seja apelando aos bons espíritos para que venham em sua ajuda, seja levantando o moral do aflito com conselhos e encorajamentos, seja, por fim, ajudando materialmente, se isso for possível. Então, o objetivo da prece que vamos fazer para alguém em aflição, por mais amor que nós temos para essa pessoa, o objetivo nós não podemos entender como sendo extinguir aquela prova. Porque aquela prova é o remédio que ele está tomando. Se o meu ente querido está tomando um remédio brabo lá para se curar, está fazendo quimioterapia para se curar do câncer, eu vou dizer, não, para a quimioterapia porque ela é dolorosa. Meu Deus, para a quimioterapia. Não! Tem que deixar tomar quimioterapia para ele se curar. O que eu posso pedir é para os efeitos da quimioterapia não ser tão dolorosos, para ele aceitar mais resignado a situação de ter que ir lá fazer a quimioterapia, a radioterapia, todo aquele drama, as sequelas, ele encarar aquilo com certa tranquilidade, paciência, porque aí sim a nosso pedido está fazendo efeito e ele está suportando a dor, o sofrimento, com elegância, com tranquilidade. Aí então está fazendo efeito a prova pelo que ele está passando. Então vejam bem, a lógica que o Kardec propõe aqui é cristalina. Então ele diz, o nosso objetivo deve ser dirigir os nossos esforços apelando para que os bons espíritos venham em sua ajuda. Seja levantando o moral do aflito, com conselhos e encorajamentos. Ou seja, os bons espíritos, a nosso pedido, vão vir para levantar o moral dele, né? Dar-lhes bons conselhos para que ele consiga suportar. Segundo, seja levantando, por fim, ajudando materialmente se for possível. Seja, quer dizer, ele necessitando de alguma coisa, porque eventualmente pode acontecer da pessoa na aflição, o desespero é tal, que ela até se, despreocupa das coisas materiais, e aí não consegue, aí piora a situação. Muitas vezes a dor moral que está se passando, aquela dor no coração é tão grande que a pessoa não toma banho, não faz a barba, não come, se alimenta, falta de trabalho, está a ponto de ser demitido, vai para a bebida. Então nós temos que ajudá-la nessas coisas materiais também, para não piorar a situação. Porque a dor, a aflição pode levar você para um caminho mais dramático ainda. Então não podemos acabar com aquela quimioterapia, mas podemos evitar que a pessoa se entregue. Aí piora a situação, é mesmo que o remédio não faz efeito. A prece, nesse caso, pode também ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortificar o seu moral. Então, a prece que nós vamos fazer, por isso que Kardec nos remete ao capítulo 27, nos itens 6 e 10, que fala da eficácia da prece, por isso, a prece vai sobre ele uma onda fluídica do bem, para que ele fique com conforto suficiente para enfrentar a dificuldade. Que uma coisa é você enfrentar a dificuldade no desconforto, a outra coisa é você enfrentar a dificuldade no conforto, pelo menos o conforto material, ou o conforto espiritual, que é o que a prece propõe. Nós vamos atendê-lo para não deixá-lo ficar desconfortável materialmente, que nós vamos fazer isso pessoalmente, mas os 11 espíritos, a nosso pedido, vão com a prece, com o bálsamo que a prece propõe, vai fazer com que ele fique confortável espiritualmente, moralmente
emocionalmente para enfrentar a dificuldade. Então a ajuda, Kardec nesse prefácio aqui está nos mostrando que a ajuda é muito mais complexa, muito mais abrangente do que um simples pedir para a pessoa se curar, a pessoa conseguir resolver o problema imediatamente. Seria ótimo, maravilhoso se nós tivéssemos essa condição, ou coincidisse do nosso pedido com o término da dificuldade do merecimento dele para aquilo. Seria ótimo. Mas nem sempre isso é assim. Nem sempre nós vamos pedir pelo nosso filho que está passando por uma dificuldade e vai ser atendido. Porque ele tem que passar pela dificuldade. Está desempregado, precisa de um emprego e não tem emprego e não consegue. Vamos orar, vamos pedir, mas ele vai ter que ficar, será quanto tempo desempregado? Por coisas que ele fez, nesta vida e em outras, eu não sei. Então, ele vai passar por aquela situação de desemprego, vai ficar o sábado e domingo em casa e não poder nem ir à praia porque não tem dinheiro para pagar o metrô, o ônibus. Então, tem que ficar chocando em casa. Mas para ele não ficar jururu, acabrunhado, trancado dentro do quarto, todo... Não, vamos orar para que ele consiga forças para encarar essa dificuldade. E no domingo procure um jornal anúncio, olha na internet, vê anúncio, segunda-feira faça a barba, bote seu melhor roupa e vá lá atender as chances de emprego, as oportunidades que podem surgir, as indicações. Então a gente tem que dar esse respaldo, tanto moral, espiritual, quanto material, se for o caso. Às vezes não é preciso nada material, mas se o caso for material, também. Então o Kardec está demonstrando que nós temos que fazer um conforto. Nós vamos agir como Cristo disse que age para nós, que disse que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Por quê? Então é isso que nós vamos ter que fazer. Para aquele ente querido, tentar fazer com que aquilo que ele está passando seja leve, seja suave. Mas não pode tirar do que está passando. Ele vai passar, vai. O Cristo não falou que ia tirar de nós. Não, vocês vêm comigo que acaba tudo. Fica tudo 0 a 0. Apaga o quadro. Não, vamos começar de novo. Vira essa página. Não falou isso. Falou que a gente ia mais ser aliviado. O jugo pelo qual nós vamos estar submetidos, esse é mais tranquilo, mais leve, foi o que ele falou. Então, sem querer nos comparar a Cristo, mas a ideia é a mesma que Kardec está propondo para nós. Mostrando isso, olha, vocês vão ser os agentes da cristandade. Os bons espíritos vão ser atraídos por esse seu sentimento para fazer aquilo que o Cristo prometeu. Não é o Cristo pessoalmente que vai estar aqui para resolver. Presencialmente aqui, não vai. Tem outras coisas para tratar, mas os espíritos do bem vão ser atraídos por esse nosso desejo de fazer com que esse ente querido suplante todas essas dificuldades. Bom, para a prece, Kardec nos propõe aqui, até uma prece curta, diante da grandeza do prefácio que ele nos propôs aqui, não das palavras especificamente, mas da mudança de pensamento que ele nos propõe aqui, para quando estivermos com necessidade de fazer uma prece em benefício de alguém de quem a gente gosta e está em aflição. Eu estou falando bem claro de uma prece para alguém que a gente gosta, porque mais adiante, mais para frente, vamos fazer prece até para aquelas pessoas que nós não somos muito chegados. Mas no caso aqui, não falou nada, eu estou pressupondo que esses outros aqui que estão em aflição são pessoas de quem a gente gosta. Por isso que nós vamos fazer com toda intensidade. Então a prece que ele propõe é a seguinte: meu Deus, cuja bondade é infinita, ameniza a amargura da situação de fulano, se assim for a tua vontade. Ele já chega dizendo, olha, pedindo para Deus para amenizar. Não está pedindo para extinguir. Porque sabe que é um pedido estapafúrdio. Não tem como. Aquilo não depende da gente, é questão da lei. A lei está sendo cumprida. Nós podemos pedir para a lei ser mais branda, mais ela ter envolvida num colchão assim, de pluma, para a pessoa não sofrer muito, mas não podemos querer que a lei não se cumpra. Bons espíritos, em nome do Todo-Poderoso, eu vos suplico que o ajudem, ou seja, ajudem a fulano, em suas aflições. Se no seu próprio interesse elas não lhe puderem ser poupadas, veja bem, se no interesse do indigitado as aflições não podem ser poupadas, eu não posso pedir que pare com a quimioterapia. Quimioterapia é para o bem dele. Então eu não posso
Paulo diz. Então ele está dizendo, se no próprio interesse dele essas aflições não puderem ser poupadas, fazei que ele compreenda que tais aflições são necessárias para o seu adiantamento. Vejam bem, o pedido é esse, o pedido que vai ter efeito. Eu não vou pedir absurdo, não faça-se um milagre, cure. Não adianta isso, gente. Eu tenho que pedir o que é realmente factível, o que é possível. Então ele está pedindo isso para amainar, para abrandar as aflições. E fazer principalmente que ele compreenda que essas aflições pelas quais ele está passando são necessárias para o seu adiantamento. Isso é possível de fazer. Agora pedir para tudo, cura imediatamente. Não existe. Conduzir o meu pensamento até ele e que eu o ajude a sustentar sua coragem. Então, peço também aos bons espíritos que levem esse meu pensamento lógico, racional, factível para ele. Que ele consiga receber esse pensamento, consiga entender, interpretar isso, para poder ter a sua coragem sustentada. Para ele que tenha coragem de passar por aquela situação difícil. Este é o verdadeiro trabalho de quem ama. Quem ama quer ao mesmo tempo que a pessoa se cure, mas que aprenda com aquilo para não fazer de novo. Não é? Se você abusou de um monte de coisas e hoje está doente, precisando passar por um tratamento médico doloroso, quem ama você tem que desejar que você, no final do tempo passar aquilo ali, com todo sofrimento, que aquilo lhe sirva de lição, para você não voltar a fazer tudo de novo, para novamente sofrer aquela situação pelo que está passando naquele momento. Esse é o dever de quem ama. Não é simplesmente cura e daqui a uma semana ele volta a fazer errado de novo. Então isso aqui é lógica, gente. Isso não é maldade. Isso é lógica. O bem é assim. Nós temos que lutar para a cura completa dele. E a cura completa só vai vir com a reflexão que ele fizer sobre a situação. Por isso que ele pede aqui: dá-lhe força para não sucumbir ao desespero. E conduz meu pensamento até ele, para que ele possa sustentar a sua coragem. Então, além de não ter desespero, ele tem que entender esse pensamento que eu estou mandando. Fica na toa, tranquilo, coragem, confiança em Deus, confiança no futuro. E logo, logo você sai disso. Tenha coragem, você vai sair. Mais cedo ou mais tarde você vai sair. E a pessoa vai ganhando coragem para poder passar por aquilo. E como o tempo é relativo, às vezes o tempo passa até mais depressa, porque a coragem faz o tempo voar. Se você está brabo, está com medo, não sei o quê, o tempo demora a passar. O medo faz o tempo passar lentamente. A coragem faz o tempo passar rápido. Porque você está corajoso, está ansioso para resolver aquilo, você... quando vê, já acabou. Agora está com medo, está se escondendo, está fugindo, então não quer encarar o problema. O problema é ficar lá te esperando. Vai te esperar. Se não quer encarar, ele vai esperar. O problema não tem pressa para encarar você. Você pode saracutear para cá, saracutear para lá, mas o problema é ficar lá aguardando. Onde você vai, ele vai junto. Pô, você não me livra desse problema? Onde você vai, ele está junto. De dia, de noite, no leste, no oeste, no norte, no sul, o problema está lá junto. Você tem que sentar, problema, vamos conversar aqui e resolver. Qual é a história tua aí? Vamos resolver. Com coragem, com determinação, aí você encara o problema, resolve o problema e a vida que segue. Aprende para não criar o problema de novo. Tira de você aquilo que atrai o problema. Se você tem que entender isso. E é isso que a gente pede na prece para aquelas pessoas de quem a gente gosta e que estão em aflição. Mais uma vez, Marta, eu me rendo aqui, rendo a minha homenagem ao raciocínio lógico do Allan Kardec. Sem dúvida, Antônio. É maravilhoso, né? A gente viu na segunda-feira, né, quando a gente desenvolveu a prece, prevendo a morte próxima, né? É um encadeamento de raciocínio que você não tem outra alternativa quando você chega ao final do prefácio da prece a chegar à conclusão de que aquelas recomendações são de fato as melhores. E que aquilo é útil para você de fato, mesmo que anteriormente você não havia, porventura, pensado na possibilidade daquilo ser tão bom. Então, no caso aqui, por alguém que está em aflição, é como você destacou.
né? Se nós amamos alguém, né? Porque aqui a gente está pensando que é uma prece realmente por alguém que você gosta, né? Com certeza você quer cuidar daquela pessoa, você tem aquele cuidado, aquele amor, aquele carinho. Então, logicamente que você não vai se negar a fazer uma prece. Ainda mais quando você percebe que a pessoa está em aflição, né? Então, essa pessoa em aflição, lendo, né, esse prefácio, se ela tiver a oportunidade, independente de alguém estar fazendo uma prece para que ela se fortaleça, ela vai chegar à conclusão em algum momento que aquilo é lógico, ela realmente precisa daquele remédio. Então, a prece não vai ser para extinguir de fato aquela dificuldade, e sim para que ela se fortaleça, para que ela tenha coragem, para que ela não se derrote e para que, o que você falou logo no início da prece, que é para que a pessoa não se desespere, não parta para fazer coisas equivocadas. Porque dependendo do tipo de prova, né, a pessoa pode entrar em desespero. Tem gente até que suicida. Exatamente, dependendo da situação. Então daí a gente vê a importância da gente fazer essa prece por aquelas pessoas que a gente ama. A gente faz até por aqueles que a gente ainda não tem afinidade, por que não fazer pelos que nós amamos? E lembrar sempre que essa provação é justamente o remédio que vai salvar essa pessoa. Ah, mas não vai salvar agora? Não, pode ser que agora não, mas a longo prazo essa pessoa vai aprender com aquela dor, com aquela dificuldade, com aquelas limitações que foram impostas a ela na prova, e ela vai acabar não realizando mais aquelas ações equivocadas. Então é fundamental, e a gente percebe mais uma vez que Kardec propõe um raciocínio lógico e propõe também ao longo do término do prefácio da prece, é inevitável que a pessoa amadureça. É muito interessante isso. Quer dizer, a gente lendo, estudando essas preces, nós vamos realmente amadurecer em todas as categorias, né? Só fazer aqui entre parênteses, Marta, aqui. Daí a gente sempre recomendar que as pessoas estudem, leem os livros da codificação, porque você vai pegar num livro desse, no finalzinho, lá faltando, sei lá, 10, 20 páginas para o livro acabar, um raciocínio lógico aqui nesse prefácio, que pode fazer você mudar todo o seu raciocínio, toda a maneira que você encara as dificuldades, suas e de quem você gosta no momento. Então, se não dá para ler, não dá para estudar, vamos respeitar o gosto e as dificuldades de cada um. Mas quem puder, quem tiver tempo, tiver boa visão, tiver um bom entendimento do português aqui que ele propõe, que leia os livros todos. Que você vai encontrar, às vezes, num texto aparentemente simples, como esse aqui, uma prece para quem está em aflição, mas um texto racional que te pode fazer mudar o entendimento completo da sua vida. Exatamente. Então vale a pena perder um tempinho e ler. E se não entender, pede alguém para dar uma explicação, né? Eu acho isso fundamental. É fundamental, sem dúvida, Antônio. E é interessante, né? Porque esse estudo recorrente, sobretudo quando você não está passando pela aflição, é que vai te possibilitar ter um raciocínio mais claro e entender. Absorver os ensinamentos. Exatamente. E isso vai ser útil para você até, de repente, para o futuro. Se não for para você, vai ser para quem você ama. Para quem você ama, sem dúvida. Bom, mas o Pablo nos diz que o tempo acabou. Vamos encerrando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor,
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.